Finalmente, ontem, o Lula foi entrevistado. Era uma entrevista que tinha sido prevista para ocorrer durante a campanha eleitoral pela Folha e que foi vetada, que foi censurada pelo Supremo. Inclusive, é uma coisa curiosa nessa história aqui, que o antagonista, o portal que foi censurado pelo Supremo agora e que houve um escândalo, houve uma comoção nacional, foi um dos portais que celebrou a censura da entrevista que o Lula daria durante a campanha eleitoral. É o velho dois pesos, duas medidas. Mas eu quero comentar algumas coisas sobre essa entrevista com o Lula, porque o vídeo da entrevista na íntegra, que são mais de 2 horas, não foi liberado ainda, então as reportagens estão saindo agora aos pedaços, por partes. Nessa entrevista você tinha 2 repórteres, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e o Florestan Fernandes Júnior, do El País, que se revezaram nas perguntas ao Lula. Nas partes que foram veiculadas, você viu a retomada de alguns temas que tem a ver com a prisão do Lula. Em alguns pontos ele se emocionou quando falou do Neto, por exemplo, que ele se emocionou bastante. Ele teceu comentários sobre esse governo agora, do Bolsonaro, que ele disse que é um bando de maluco, que a gente sabe disso, No geral, se você observar, se você assistir a entrevista do Lula, há muitas considerações que são totalmente coerentes com o que a gente vê agora, com o que a gente diz por aqui, que qualquer um que observa esse governo com um olhar crítico dá para perceber que é um caos. Ele fala do ódio, da divisão entre as pessoas, dessa contaminação na política, desse discurso divisivo e odioso. Eu quero abordar uma questão em particular que tem a ver com a prisão dele, Porque, como ele diz ali, ele quer provar que ele é inocente e que ele não se importa em ficar preso desde que ele mantenha a história da inocência dele e da prisão injusta. Nesse ponto em particular, gente, eu vou ser obrigado a concordar com o Ciro Gomes. O Ciro já disse várias vezes sobre isso, que quando o Lula aceitou os rituais, quando o Lula se submeteu ao processo judicial, às diferentes instâncias judiciárias no Brasil, ele aceitou as regras do jogo e desse modo ele também aceita, implicitamente pelo menos, as decisões dessas instâncias. Então, se ele é julgado em primeira instância e é sentenciado como culpado, é julgado em segunda instância e também é sentenciado como culpado, ele está aceitando essas regras. E se ele for para o Supremo reforçar a sentença, ele se pôs nessa posição. O que eu quero fazer aqui não é um exercício de futurologia como faz o Caio Coppola, não, de prever o futuro, mas sim um exercício de história paralela, história alternativa. E nesse momento tenho em mente a trajetória do Dalai Lama, por exemplo. O Dalai Lama, ele era o líder espiritual e político do Tibete. Ocorre a revolução do Mao Tse-tung na China e eles fazem um tratado com o Tibete. E depois ocorre uma revolução ali no Tibete para evitar a dominação dos chineses e o Dalai Lama foge. Se exila na Índia, primeiro porque ele quer se manter vivo e segundo porque ele quer manter o legado do Tibete, do budismo que ele prega. E desde então, desde os anos 50, o Dalai Lama viaja o mundo, percorre o mundo nesse exílio dele, defendendo um Tibete livre, independente da China e também propagando sua mensagem. Então o Dalai Lama era muito mais útil para o Tibete, fora do Tibete, do que morto, do que preso pelo regime do Mao Tse-tung. Então, supondo que o Lula seja inocente de fato, como ele diz que é, teria sido muito mais útil para ele, enquanto líder político, e para o PT, e para o Brasil, talvez, que ele tivesse se exilado do que preso. Porque preso ele foi silenciado durante um bom tempo, a imagem que se tem dele é de alguém que é um criminoso que está preso, e ele está de mãos atadas, ele não tem como atuar muito. Se ele estivesse fora do Brasil, exilado do Brasil, primeiro que muitos países aceitariam receber o Lula sem nenhum tipo de hesitação. O Uruguai, por exemplo, aceitaria o Lula sem dúvida nenhuma. Muitos países do mundo aceitariam o Lula. E ele estaria percorrendo o mundo agora, agindo como oposição a esse governo do Bolsonaro. Seria muito mais útil enquanto oposição fora do que enquanto um preso dentro. Mesmo defendendo essa narrativa de preso político. Como você vê a atuação de alguns autoexilados agora, alguns militantes no exílio, poderia ser muito mais útil fora do que dentro. Mas ele optou por seguir o ritual, ele optou por entrar nesse jogo e aceitar essas regras. É como você jogar xadrez com alguém que alterou todas as regras ali, que domina o tabuleiro, que é o dono do tabuleiro, e ele faz o que ele quiser. Você aceitou jogar esse jogo com essa pessoa, com essas regras distorcidas, supondo que seja esse o caso, se você perder a partida, você não tem muito o que reclamar, você aceitou as regras novas, você aceitou esse jogo distorcido. Se o Lula pensava que ele não teria um julgamento justo porque ele era um perseguido político, porque a ideia era destruir o legado do Lula, ao aceitar essas regras, ao entrar nesse jogo, ele não tem muito o que reclamar no final, porque ele se pôs à disposição desse jogo, desse modo. É muito difícil ele sustentar essa história tendo se predisposto a seguir pelas regras do jogo que ele diz que estão enviesadas, diz que estão distorcidas. E talvez numa outra possibilidade ele tivesse pensado que ele seria como o Nelson Mandela, que ficaria preso
e ao longo desses anos na cadeia, as pessoas perceberiam, boa parte da população brasileira perceberia que ele foi perseguido, que ele foi injustamente julgado e que ele é um líder injustiçado. O problema é que o Mandela ficou décadas na cadeia. Quando o Mandela foi preso, era uma África do Sul. Quando ele saiu, era outra África do Sul. O Lula foi preso há pouco tempo atrás. E não apenas as coisas não melhoraram no Brasil, como pioraram. E já há uma previsão de que o Lula possa ser solto em breve. Daqui a poucos meses, talvez. Será muito pior quando o Lula sair da cadeia. O discurso está muito mais polarizado. O discurso está muito mais radicalizado. As pessoas estão muito mais cegas pelo ódio delas. Não há nada que indique que ele sairá da cadeia e será aclamado como Nelson Mandela foi. Pelo contrário, ele sairá como um preso condenado, que foi sentenciado e que será um reflexo de quão branda é a punição para criminosos no Brasil. Ele ficará pouco tempo na cadeia e já será solto, já terá regime semiaberto, já poderá ir para casa. A prisão e soltura do Lula em tão pouco tempo, na cabeça de quem se opõe ao Lula, será uma comprovação de como esse sistema não funciona, de como compensa o crime no Brasil. Não reverterá a imagem do Lula, não ajudará na imagem do PT, pelo contrário, atuará de modo negativo. A não ser que ele realmente consiga provar que ele é inocente. Mas não parece que há nenhum indício de que isso ocorrerá na justiça. Tudo aponta que ele será condenado por outros casos também, em outros processos que estão rolando. Então, nessa entrevista, o Lula bateu em certos pontos que são habituais, que a gente já se acostumou a ouvir ele falando, mas que só toca, que só dialoga com quem já compra essa história do Lula. Quem vê no PT e no Lula os demônios, os perigos para a democracia brasileira, os comunistas que querem tomar conta do Brasil, não será comovido e não será comprado por essa história do Lula agora nessa entrevista. O Brasil continua dividido, continua polarizado, continua jogando a culpa de males agora que são do governo Bolsonaro no PT, ou que são do governo Temer também, né, que é a sucessão da Dilma, como se fosse culpa do PT ainda. O PT ainda é o espantalho, ainda é o fantasma no qual você pode jogar todas as culpas dos problemas. E continuará sendo por um bom tempo ainda. O antipetismo ainda é muito forte e será uma desculpa para qualquer coisa. Mas e o Lula? Mas e o PT? Inclusive, essa própria entrevista dada nesse momento aqui também pode ajudar a reacender as chamas do antipetismo. Pode. Porque qualquer coisa que ele disser ali que possa ser extraída de contexto, que possa ser utilizada de maneira distorcida, para defender a narrativa do Bolsonaro, que os comunistas estão à porta, pronto para invadir. E eles são bons em utilizar esses discursos, a retórica para isso, distrair de contexto as coisas. Então, repito, ao meu ver, o grande erro do Lula, se realmente ele for inocente, se ele realmente acreditava que os dados estavam viciados nesse jogo aí, foi aceitar entrar nesse jogo. Se a narrativa do PT e do Lula estiverem corretas, de que todo o sistema está distorcido para poder incriminar o Lula, ele não tinha como ganhar isso. Ele não tinha como vencer no final. Ele seria preso, ele seria condenado. Não tinha saída. E possivelmente ele não sairá da cadeia, se ele sair ainda esse ano, ou no ano que vem, ou quando ele sair, ele não sairá como um mártir. Ele não sairá como um líder injustiçado. Na cabeça das pessoas, de muitos brasileiros, ele sairá como um preso que não cumpriu a pena que ele deveria ter cumprido. Eu quero saber se vocês assistiram a entrevista do Lula e também leram as reportagens que saíram sobre isso, né, as entrevistas que saíram no El País e na Folha de São Paulo. O que você pensa do que o Lula disse na entrevista sobre a prisão dele, sobre a sentença dele, sobre o governo atual também? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.